Todo país enfrenta desafios únicos com os quais precisa lidar. No caso dos Estados Unidos, é inegável que o maior problema são os tiroteios em escolas. Esse é um problema horrível e devastador, tão brutal que até mesmo criminosos ficam revoltados com esses atos. Isso fica evidente quando os responsáveis acabam na prisão, onde são frequentemente rejeitados por outros detentos, o que leva muitos a tirar a própria vida antes mesmo de enfrentar as consequências atrás das grades. Hoje vamos conhecer o destino de 20 atiradores que marcaram tragicamente a história das escolas nos Estados Unidos. Número 1. Adam Lanza, o atirador da escola Sandy Hook. No dia 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, de apenas 20 anos, trouxe um horror inimaginável para Newtown, Connecticut, ao invadir a escola primária Sandy Hook. Ele tirou a vida de 20 crianças pequenas e 6 membros da equipe escolar antes de se suicidar. No entanto, a tragédia começou antes mesmo de Lanza colocar os pés na escola. Ele assassinou a própria mãe, Nancy Lanza, em casa, usando armas de fogo legalmente registradas por ela, incluindo um rifle estilo AR-15. Após o crime em casa, Adam seguiu até a escola, onde realizou um dos tiroteios mais devastadores da história dos Estados Unidos. A vida de Lanza antes do massacre já era marcada por sérios problemas de saúde mental, como ansiedade severa, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Ele se tornou cada vez mais isolado e retraído, um padrão que se intensificou com o tempo. Embora seus motivos nunca tenham ficado completamente claros, sua obsessão crescente por violência e o estado mental em deterioração foram fatores cruciais para a tragédia. O que torna esse evento ainda mais perturbador é o fato de que a maioria das vítimas de Lanza eram crianças com menos de 7 anos de idade. Se ele tivesse sobrevivido, é quase certo que enfrentaria uma dura realidade na prisão, onde outros detentos provavelmente teriam feito justiça com as próprias mãos. No entanto, ao tirar a própria vida dentro da escola, ele deixou a comunidade lidando sozinha com a dor e o luto. Número 2. Christopher Harper Mercer, o atirador do Umpqua Community College. Em 1º de outubro de 2015, Christopher Harper Mercer, de 26 anos, cometeu um ataque horrível no Umpqua Community College, em Roseburg, Oregon. Armado com várias armas de fogo que ele havia adquirido legalmente, Mercer abriu fogo em uma sala de aula, matando 9 pessoas e ferindo outras 8 antes de tirar a própria vida quando a polícia chegou ao local. Esse episódio permanece como um dos tiroteios em massa mais letais da história recente dos Estados Unidos. Mercer tinha um histórico de problemas de saúde mental e uma fascinação perturbadora por massacres. Ele costumava estudar eventos violentos e assistir a vídeos de tiroteios em massa na internet. Mesmo com esses sinais de alerta, ele conseguiu comprar suas armas legalmente. Na manhã do ataque, Mercer entrou em uma sala de aula no prédio Snyder Hall, mirando tanto em estudantes quanto em professores com precisão assustadora. O tiroteio começou às 10h38 da manhã e a polícia chegou apenas 6 minutos depois. No entanto, Mercer já havia tirado a própria vida antes que os agentes pudessem detê-lo. As investigações revelaram que Mercer lutava contra problemas psiquiátricos há anos, e sua obsessão por violência havia se intensificado com o tempo. Essa combinação de instabilidade mental e fascínio por atos violentos foi determinante para o desfecho trágico daquele dia. Número 3. Salvador Ramos, o atirador da Robb Elementary School. No dia 24 de maio de 2022, Salvador Ramos, um ex-aluno de 18 anos da Robb Elementary School, em Uvalde, Texas, executou um ataque devastador que tirou a vida de 21 pessoas, incluindo 19 crianças e 2 professores. Ramos enfrentou anos de bullying e lutava contra um problema de fala, mas sua trajetória rumo à violência foi alimentada principalmente por sua obsessão por tiroteios em escolas. Sua presença online e comportamentos preocupantes chamavam a atenção de colegas, que chegaram a apelidá-lo de atirador da escola. O ataque começou por volta das 11h30 da manhã, quando Ramos chegou à escola armado com um rifle semiautomático e vestindo colete à prova de balas. Ele entrou por uma porta destrancada e seguiu para uma sala de aula, onde começou a disparar indiscriminadamente. O massacre durou cerca de 45 minutos até que um agente da patrulha de fronteira, que estava de folga nas proximidades, conseguiu confrontá-lo e abatê-lo. Embora Ramos tenha causado um horror indescritível,
Ele escapou do destino brutal que muitos atiradores enfrentam na prisão ao ser morto no local. Isso o impediu de experimentar o sofrimento físico e mental que aguarda muitos criminosos desse tipo após a condenação. Número 4. José Reyes, o jovem atirador da Sparks Middle School. Em 21 de outubro de 2013, uma tragédia abalou a Sparks Middle School em Nevada, quando José Reyes, de apenas 12 anos, realizou um tiroteio dentro da escola. Armado com uma pistola semiautomática que havia roubado da casa de seus pais, Reyes começou o ataque atirando em um colega, acertando-o no ombro. Em seguida, ele virou a arma contra o professor Michael Lansbury, que tentava intervir, e o matou. Depois disso, feriu mais um estudante antes de tirar a própria vida. O ataque durou apenas alguns minutos, durante os quais Reyes disparou 6 tiros. Enquanto as notícias se espalhavam, sua mãe, Liliana Reyes, começou a perceber sinais de que algo estava errado, notando que o cofre de armas da família havia sido mexido. Ela imediatamente ligou para o marido, temendo o pior. As investigações revelaram 2 bilhetes escritos por Reyes em um caderno espiral guardado em sua mochila. Esses escritos davam pistas sobre seu estado mental perturbado, embora suas motivações para o ataque nunca tenham sido completamente esclarecidas. O caso de Reyes se destaca por ele ser um dos atiradores mais jovens da história dos Estados Unidos. Se ele não tivesse cometido suicídio naquele dia, provavelmente enfrentaria uma vida extremamente difícil na prisão. Sua idade e vulnerabilidade o tornariam um alvo fácil para outros detentos, o que mostra como o sistema penitenciário pode ser cruel para jovens envolvidos em crimes violentos. Número 5. Jeffrey Wise, o Anjo da Morte, de Red Lake High School. No dia 21 de março de 2005, Jeffrey Wise, um adolescente de 16 anos da cidade de Red Lake, Minnesota, protagonizou um massacre que devastou sua comunidade. A vida de Wise foi marcada por tragédias pessoais, incluindo o suicídio do pai e um acidente de carro que deixou sua mãe com danos cerebrais graves. Esses traumas, combinados com um comportamento cada vez mais problemático, culminaram em seu surto de violência. O ataque começou em casa, onde ele assassinou o avô, que era policial tribal, e a namorada dele. Depois, seguiu até a Red Lake High School, armado e determinado a causar o máximo de destruição. Wise matou 9 pessoas e feriu outras 7 antes de entrar em confronto com a polícia. No fim, ele tirou a própria vida em uma sala de aula. Jeffrey tinha um histórico de problemas disciplinares e um interesse preocupante por temas violentos. Ele costumava desenhar símbolos perturbadores, como suásticas e caveiras, e se autodenominava Anjo da Morte. Seu ataque é lembrado como um dos mais mortais da história das escolas nos Estados Unidos. Embora tenha decidido acabar com a própria vida, muitos acreditam que ele tenha se poupado do sofrimento físico e mental que enfrentaria se tivesse sobrevivido e sido preso. O destino de atiradores como Wise na prisão geralmente é marcado por violência extrema e isolamento. Número 6. Eric Harris e Dylan Klebold, o massacre de Columbine High School. No dia 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, 2 estudantes da Columbine High School em Littleton, Colorado, realizaram um dos tiroteios escolares mais infames da história dos Estados Unidos. Durante 49 minutos de terror, eles mataram 13 pessoas, feriram outras 24 e causaram destruição em massa antes de se suicidarem. O ataque foi meticulosamente planejado por mais de um ano. Harris e Klebold usaram armas de fogo, explosivos e dispositivos incendiários para executar o plano. O impacto da tragédia foi devastador para as famílias das vítimas e para o país como um todo. A investigação revelou que Mark Maines, o homem que vendeu uma das armas para Harris, foi condenado a 6 anos de prisão por facilitar o acesso às armas. Além disso, Philip Duran, que apresentou Maines aos atiradores, também recebeu uma sentença de prisão. O massacre de Columbine chocou o mundo e mudou para sempre o debate sobre segurança escolar e controle de armas nos Estados Unidos. Apesar da morte dos atiradores, seus nomes continuam associados à tragédia, e o evento deixou marcas profundas na sociedade americana. Número 7. Seung-Hui Cho, o atirador da Virginia Tech. Em 16 de abril de 2007, Seung-Hui Cho, um estudante de 23 anos da Virginia Tech, cometeu um dos tiroteios mais letais da história dos Estados Unidos. Ao longo de várias horas, ele matou 32 pessoas
e feriu outras 17, deixando a comunidade da universidade profundamente traumatizada. Cho planejou o ataque com cuidado. Ele começou matando 2 colegas em um dormitório e depois seguiu para um prédio de salas de aula, onde fez mais vítimas. O massacre só terminou quando Cho se suicidou enquanto a polícia se aproximava. Após o ataque, investigadores descobriram um manifesto e vídeos que ele havia enviado para uma emissora de televisão. Neles, Cho expressava um profundo ressentimento e desejo de vingança contra o mundo, além de uma busca desesperada por notoriedade. Se tivesse sobrevivido, Cho enfrentaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, ao tirar a própria vida, ele deixou para trás um rastro de dor e perda que continua afetando as vítimas e suas famílias até hoje. Número 8. Kip Kinkel, o atirador da Thurston High School. Em 20 de maio de 1998, Kip Kinkel, um estudante de 15 anos da Thurston High School em Springfield, Oregon, protagonizou um ataque brutal que deixou cicatrizes profundas na comunidade. O episódio trágico começou em casa, quando Kinkel, após ser suspenso da escola por levar uma arma roubada, assassinou seus pais, William e Faith Kinkel. No dia seguinte, ele seguiu até a escola armado com um rifle semi-automático e 2 pistolas. Dentro da cafeteria, abriu fogo contra seus colegas, matando 2 estudantes e ferindo outras 25 pessoas. O ataque só terminou quando outros alunos conseguiram imobilizá-lo. Kinkel foi condenado a 111 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, com 39 anos, ele cumpre pena em uma instituição correcional do estado do Oregon, onde passa 23 horas por dia, em uma cela minúscula, em completo isolamento. As consequências de seus atos foram devastadoras não apenas para as vítimas e suas famílias, mas também para ele próprio, que vive uma existência marcada pela solidão extrema e pelo peso das decisões que tomou naquele dia fatídico. Número 9. Michael Carnial, o atirador da Heath High School. Em 1º de dezembro de 1997, Michael Carnial, de apenas 14 anos, protagonizou um ataque devastador na Heath High School, em West Paducah, Kentucky. Durante o momento de oração matinal, ele sacou uma pistola calibre 22 e abriu fogo contra um grupo de colegas, matando 3 estudantes e ferindo outros 5. O ataque aconteceu de forma repentina, deixando a pequena comunidade em estado de choque. Carnial foi detido imediatamente após o ataque e, anos depois, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua vida atrás das grades tem sido marcada por sofrimento físico e psicológico. Como um jovem atirador condenado por matar crianças, ele se tornou alvo de agressões frequentes por parte de outros detentos. Carnial enfrentou inúmeras ameaças, espancamentos e abusos constantes. Além da violência física, o impacto psicológico tem sido igualmente cruel. Carnial passou muitos anos em confinamento solitário para sua própria proteção, o que agravou sua saúde mental. Ele luta contra depressão severa, ansiedade e pensamentos suicidas. Após cumprir 25 anos de prisão, ele pediu liberdade condicional, alegando que o abuso físico e mental que sofre na prisão o deixou em estado crítico. No entanto, seu pedido foi negado e ele continua encarcerado, enfrentando as duras consequências de seus atos. Número 10. Alex Hribal, o agressor da Franklin Regional High School. No dia 9 de abril de 2014, Alex Hribal, de 16 anos, chocou alunos e funcionários da Franklin Regional High School, em Murrysville, Pensilvânia, ao realizar um ataque brutal com facas. Armado com 2 facas de cozinha de 20 centímetros, Hribal esfaqueou 20 estudantes e um guarda de segurança. 4 das vítimas ficaram gravemente feridas, mas felizmente todos sobreviveram. Hribal foi rapidamente detido e mais tarde declarou-se culpado por tentativa de homicídio, agressão agravada e outras acusações. Em 2017, ele foi condenado a uma pena que varia de 23 anos e meio até 60 anos de prisão. Sua vida na prisão é bem diferente da que tinha antes do crime. Ele vive sob constante vigilância, com privilégios limitados, e enfrenta um ambiente hostil. No entanto, Hribal também recebe tratamento de saúde mental na prisão. Ele participa de sessões de terapia e aconselhamento para lidar com sua depressão, ansiedade e transtornos de personalidade. Apesar das dificuldades, ele tem tempo para refletir sobre seus atos e suas consequências,
enquanto enfrenta a dura realidade da vida atrás das grades. Número 11. Dylann Roof, o atirador da Igreja Emanuel African Methodist Episcopal. Dylann Roof é um nome que ficará para sempre associado a um dos momentos mais trágicos da história dos Estados Unidos. Em 17 de junho de 2015, Roof, um supremacista branco de 21 anos, invadiu a Igreja Emanuel African Methodist Episcopal em Charleston, Carolina do Sul, e abriu fogo durante um estudo bíblico. Ele matou 9 pessoas afro-americanas, incluindo o pastor Clementa C. Pinckney. O ataque de motivação racista abalou o país e gerou um intenso debate sobre racismo, controle de armas e crimes de ódio. Roof foi rapidamente capturado e levado a julgamento, onde demonstrou total falta de remorso. Ele foi condenado à morte pelas mortes que causou. Atualmente, Roof cumpre sua pena em uma penitenciária federal de segurança máxima localizada no Colorado. Ele passa 23 horas por dia em confinamento solitário, sem contato com o mundo exterior. Sua rotina é marcada por isolamento extremo, com breves momentos de recreação supervisionada e contato mínimo com visitantes autorizados. Roof também passa por avaliações psicológicas regulares, um lembrete constante das consequências de seus atos e do ódio que o motivou. Número 12. Scott Pennington, o atirador da East Carter High School. Em 11 de janeiro de 1995, Scott Pennington, um estudante de 17 anos do ensino médio da East Carter High School, em Grayson, Kentucky, cometeu um ataque mortal que mudou a vida de muitas pessoas. Armado com um revólver calibre .38, Pennington matou 2 professores e feriu 7 alunos em um ataque rápido e devastador. Durante o julgamento, as emoções estavam à flor da pele. As famílias das vítimas exigiam justiça, e o impacto do crime na comunidade foi profundo. Pennington foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Desde então, sua vida na prisão tem sido difícil e cheia de desafios. Inicialmente enviado para uma penitenciária estadual em Kentucky, Pennington rapidamente se tornou alvo de violência e intimidação por parte de outros detentos. Conhecido por não se submeter a ameaças, ele se envolveu em várias brigas, incluindo uma em 2014, quando entrou em confronto físico com um funcionário do serviço de alimentação da prisão. Esse incidente resultou em sua transferência para o confinamento solitário, onde passa 23 horas por dia isolado em uma cela pequena. O isolamento teve um impacto devastador em sua saúde mental. Pennington começou a sofrer de alucinações severas, depressão e ansiedade. O confinamento extremo o levou a considerar o suicídio várias vezes, revelando o impacto psicológico brutal que o isolamento prolongado pode causar em prisioneiros como ele. Número 13. Chad Padilla, o atirador da Italy High School. No dia 22 de janeiro de 2018, Chad Padilla, um estudante de 16 anos da Italy High School, no Texas, chocou sua escola e toda a comunidade ao abrir fogo na cafeteria. Ele atirou em um colega 6 vezes, mas por sorte a vítima sobreviveu. O trauma emocional do ataque, no entanto, deixou cicatrizes duradouras. Padilla foi preso e sentenciado à prisão, onde teve que enfrentar as consequências de suas ações violentas. A vida na prisão foi tão traumática quanto os eventos que o levaram até lá. Como acontece com muitos atiradores escolares, ele se tornou alvo de agressões físicas, ameaças e abuso verbal por parte de outros detentos. Mesmo com tentativas das autoridades para protegê-lo, o ambiente hostil da prisão nunca deixou de ser um desafio. O assédio diário afetou profundamente a saúde mental de Padilla, que desenvolveu ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Em um desfecho trágico, Padilla foi encontrado morto em sua cela, em circunstâncias misteriosas. A causa de sua morte ainda está sendo investigada, cercada de especulações. O caso de Padilla destaca o impacto brutal que o ambiente prisional pode ter sobre indivíduos que já lidam com traumas e desequilíbrios psicológicos. Número 14. Luke Woodham, o atirador da Pearl High School. Em 1º de outubro de 1997, Luke Woodham, de 16 anos, chocou a cidade de Pearl, Mississippi, com um surto de violência. Ele começou matando sua própria mãe em casa, golpeando-a com um objeto contundente. Depois, seguiu até a Pearl High School armado com um rifle e abriu fogo nos corredores, matando 2 colegas, Cantrell McRae e Lydia Dew, além de ferir outros 7. Após o ataque,
Woodham foi condenado à prisão perpétua e enviado para uma penitenciária estadual no Mississippi. Sua vida na prisão foi marcada por agressões físicas. Em 2000, ele foi brutalmente atacado por outro detento, sofrendo ferimentos graves no rosto e na cabeça, o que resultou em sua transferência para o confinamento solitário. O isolamento extremo afetou profundamente sua saúde mental. Woodham passou a sofrer de depressão e ansiedade severas, agravadas pela ausência de contato humano significativo. Apesar disso, ele conseguiu concluir o ensino médio na prisão e até começou a cursar aulas universitárias por correspondência. Em 2019, sua equipe jurídica processou o Departamento de Correções do Mississippi, alegando que o confinamento prolongado em solitária constituía punição cruel e incomum. O processo foi resolvido fora dos tribunais, e Woodham foi transferido para outra unidade prisional, onde continua cumprindo sua sentença. Número 15. Nicholas Cruz, o atirador da Marjory Stoneman Douglas High School. Nicholas Cruz, nascido em 24 de setembro de 1998, se tornou um dos atiradores escolares mais infames da história recente dos Estados Unidos. Em 14 de fevereiro de 2018, ele invadiu a Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida, armado com um fuzil semiautomático AR-15. Cruz matou 17 pessoas e feriu outras 17 antes de fugir do local, sendo capturado pouco tempo depois. Antes do ataque, Cruz já apresentava um histórico de problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. Durante sua vida escolar, ele foi expulso da própria Marjory Stoneman Douglas High School devido a seu comportamento violento. Apesar disso, conseguiu comprar legalmente a arma usada no crime, o que gerou um debate nacional sobre controle de armas. Em 2022, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Desde então, Cruz cumpre sua pena em um presídio de segurança máxima, onde vive em confinamento solitário, passando a maior parte do tempo isolado em uma cela minúscula. Ele tem direito a apenas 1 hora diária de exercício físico e contato extremamente limitado com outros detentos. Cruz também foi colocado em observação de risco de suicídio diversas vezes devido ao agravamento de seus problemas psicológicos. O isolamento, combinado com o peso de suas ações, contribui para um ambiente de profunda angústia mental, enquanto ele enfrenta as consequências de um dos ataques mais trágicos da história dos Estados Unidos. Número 16. Charles Andy Williams, o atirador da Santana High School. Em 5 de março de 2001, Charles Andy Williams, de 15 anos, cometeu um ataque devastador na Santana High School, em Santee, Califórnia. Vítima de bullying, Williams decidiu levar uma pistola calibre 22 para a escola e abriu fogo, matando 2 estudantes e ferindo outros 13. Antes do ataque, ele havia tentado buscar ajuda com um conselheiro escolar, mas suas preocupações foram ignoradas. No dia do crime, ele disparou por cerca de 15 minutos antes de ser detido por um segurança da escola. Williams foi condenado a 50 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional somente após cumprir o tempo mínimo da sentença. Atualmente, ele cumpre pena em uma instituição correcional na Califórnia. A vida na prisão tem sido difícil, marcada por conflitos com outros detentos e períodos em confinamento solitário. Mesmo após 2 tentativas frustradas de obter liberdade condicional, em 2006 e 2019, Williams continua encarcerado. Seus anos de isolamento e o impacto do bullying que sofreu na juventude refletem-se em seu comportamento, enquanto ele enfrenta as duras realidades da vida atrás das grades. Número 17. Robert Gladden Jr., o atirador da Perry Hall High School. Em 27 de agosto de 2012, Robert Gladden Jr., um adolescente de 15 anos, abriu fogo na cafeteria da Perry Hall High School, em Baltimore, Maryland. Armado com uma espingarda, Gladden atirou em um colega de 17 anos, Daniel Borrow, que ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. O ataque foi interrompido rapidamente por um segurança escolar que conseguiu imobilizá-lo. Gladden tinha um histórico de problemas familiares e psicológicos, incluindo depressão. Após ser preso, ele declarou-se culpado por tentativa de homicídio e foi condenado a 35 anos de prisão, com 20 anos da pena suspensos. Na prisão, Gladden enfrenta uma rotina rigorosa, com acesso restrito a atividades recreativas e contato social limitado.
Ele participa de programas de reabilitação, incluindo terapia psicológica para tratar seus problemas de saúde mental. No entanto, enfrentou períodos de confinamento solitário devido a violações disciplinares. Enquanto cumpre sua pena, Gladden continua lidando com as consequências de suas ações em uma tentativa de entender as causas de sua explosão de violência e buscar algum tipo de redenção pessoal. Número 18. T.J. Lane, o atirador da Chardon High School. Em 27 de fevereiro de 2012, T.J. Lane, de 17 anos, realizou um ataque mortal na Chardon High School, em Ohio. Ele abriu fogo na cafeteria da escola, matando 3 estudantes, Daniel Parmertor, Russell King Jr. e Demetrius Hewlin, e ferindo outros 3. O ataque durou apenas 1 minuto, mas deixou marcas profundas na comunidade. Durante o julgamento, Lane mostrou total falta de remorso, chegando a usar uma camiseta com a palavra assassino escrita nela durante a audiência de sua sentença. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, Lane foi enviado para uma instituição correcional, mas em 2014, ele tentou escapar da prisão junto com outros 2 detentos. Após o fracasso da tentativa, foi transferido para uma penitenciária estadual, onde vive em confinamento solitário. O isolamento extremo serve tanto para protegê-lo de outros presos, quanto para garantir a segurança do próprio sistema prisional. Sua vida atrás das grades é marcada pelo silêncio e pela solidão, um contraste brutal com a violência que ele desencadeou naquela manhã de 2012. Número 19. Mitchell Johnson e Andrew Golden, os atiradores da Westside Middle School. Em 24 de março de 1998, Mitchell Johnson, de 13 anos, e Andrew Golden, de 11 anos, cometeram um ataque devastador na Westside Middle School, em Jonesboro, Arkansas. Eles acionaram o alarme de incêndio para forçar a evacuação da escola e, do lado de fora, abriram fogo contra alunos e professores. O ataque resultou na morte de 4 estudantes e uma professora, além de ferir outras 10 pessoas. O caso chocou o país, tanto pela brutalidade quanto pela idade dos envolvidos. Os 2 foram julgados como menores de idade e receberam a pena máxima permitida pela lei do estado de Arkansas: confinamento até completarem 21 anos. Johnson foi libertado em 2005 e Golden em 2007, ambos sob vigilância rigorosa. Após sua libertação, Johnson enfrentou vários problemas legais, incluindo prisões por posse ilegal de armas e drogas. Golden, por outro lado, manteve um perfil mais discreto até sua morte em um acidente de carro em 2019. O caso deles continua a ser um dos exemplos mais controversos da justiça juvenil nos Estados Unidos, levantando questões sobre reabilitação e reintegração de criminosos jovens na sociedade. Tópico curioso: o jovem nas imagens a seguir enfrentou um destino considerado por muitos ainda pior do que a morte. Seu nome é Tommy Jock, e ele é um dos inúmeros americanos que foram influenciados por discursos extremistas online, chegando a acreditar que entrar armado em uma escola não era apenas aceitável, mas necessário. O plano inicial de Tommy era tirar a própria vida após o ataque, mas as coisas não saíram como ele esperava. Ele foi capturado antes de conseguir concretizar essa parte do plano e acabou sendo condenado à prisão perpétua. Como mostram essas imagens assustadoras de câmeras de segurança, assim que outros detentos descobriram o que ele havia feito, Tommy se tornou o inimigo número 1 dentro da prisão. As imagens registram um dos vários momentos em que ele foi brutalmente atacado por outros presos. Nesse episódio específico, eles arrancaram sua camisa, o imobilizaram no chão e o agrediram violentamente. Devido aos ataques frequentes, Tommy foi transferido para uma cela de confinamento solitário, onde permanece por questões de segurança. O que você acha desse tipo de punição? Deixe sua opinião nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 20. Jalen Freiberg, o atirador da Marysville Pilchuck High School. Em 24 de outubro de 2014, Jalen Freiberg, de 15 anos, abriu fogo na cafeteria da Marysville Pilchuck High School, em Washington. O ataque foi particularmente cruel porque Freiberg havia convidado seus próprios amigos para almoçar antes de começar a atirar. Ele matou 4 colegas e feriu outros 3 antes de tirar a própria vida. Após o ataque, descobriu-se que a arma usada por Freiberg havia sido comprada ilegalmente por seu pai, Raymond Freiberg,
que foi preso e condenado por posse ilegal de arma de fogo. O caso gerou um debate sobre a responsabilidade dos pais e o controle de armas nos Estados Unidos. Embora Jaylen tenha tirado a própria vida, o impacto de suas ações continuou afetando profundamente sua família e a comunidade. O sofrimento emocional foi amplificado pelo fato de que as vítimas eram pessoas próximas a ele, evidenciando a complexidade e a tragédia dos tiroteios em escolas. O legado dessa tragédia serve como um lembrete doloroso de como fatores familiares, sociais e psicológicos podem se combinar para desencadear atos de violência extrema. Esses casos mostram o lado mais sombrio da sociedade, revelando não apenas os atos de violência, mas também as consequências devastadoras que seguem esses crimes, tanto para as vítimas quanto para os próprios responsáveis. A vida na prisão para esses indivíduos é marcada por isolamento, violência e o peso eterno de suas ações. E agora queremos saber a sua opinião. Qual você acha que deveria ser a punição mais adequada para atiradores escolares? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!